Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 19 de maio. Agora na Espanha são 21 horas e 46 minutos. No Brasil, 16 e 46 da tarde. Gente, eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que mesmo com toda essa violenta volatilidade, em razão do pronunciamento do Jerome Powell, que participou de uma entrevista com o Ben Bernanke e um jornalista numa espécie de bate-papo e que acabou deixando muito claro para o mercado e para os analistas em geral, quase uma unanimidade, uma pausa no rally de aumentos na taxa básica de juros. Ele deixou isso muito claro nas diversas colocações envolvendo essa temática. Deixou claro deixou um discurso claro no sentido de que vai haver uma pausa no rally de aumentos. Por isso que teve toda essa volatilidade. A bolsa norte-americana, Nasdaq e Dow Jones caíram não por causa desse pronunciamento do Jerome Powell, mas sim porque entrou água na negociação para o aumento do teto do endividamento. Já já vou falar sobre isso. A BTC no 4 horas aqui segue desenhando fundos ascendentes, topos descendentes. Como o final de semana está só começando, a gente vai ficar pipocando aqui na cunha dessa figura triangular. Eu quero mostrar, antes de ir para o gráfico diário, eu quero mostrar o gráfico semanal, já que hoje é sexta-feira e a gente está se aproximando do final de semana. Esse candle aqui, ó, dessa semana, vai fechar o desenho dele com um fundo fortemente ascendente em relação ao fundo da semana passada. O fundo da semana passada ficou em 25.800. O fundo dessa semana está em 26.374. Isso aqui talvez seja um mais forte sinal, essa cunha triangular que está se formando no semanal, talvez seja o mais forte sinal de que a gente esteja indo para os estertores, para os finalmente aqui de uma onda 4, e já já isso aqui vai se desdobrar numa onda 5 para levar a BTC até 36 mil dólares. No mensal, a gente percebe que o que está segurando a BTC é a mediana do canal de Keltner, mas o MACD sofreu uma importante movimentação aqui. A exponencial curta cruzou de baixo para cima contra a exponencial lenta. A última vez que isso aconteceu, a BTC voou de 8 mil dólares em direção a 69 mil dólares. Então, que foi essa pernada aqui, ó. Teve um pullbackzinho, mas acabou batendo. Foi direto de 8 para 64, voltou para um patamar, chegou a fazer a mínima em 28, depois voou em direção a 69. A gente pode esperar uma movimentação violenta como essa, protagonizada depois que o MACD no mensal fez cruzar aqui, ó, de baixo para cima, a exponencial lenta contra a curta. Agora eu vou pular para o gráfico diário, que segue dando vigência a uma sequência brutal de fundos ascendentes, topos descendentes. No intraday, a BTC está um perfeito reloginho, bate na upper, volta para... Desde a madrugada, ela ficou fazendo exatamente o mesmo movimento dentro de uma reguinha muito precisa. Batia na lower, voltava para VWAP, batia na upper, voltava para VWAP, batia na lower, voltava para VWAP. Não foi à toa que hoje, praticamente, na sala de sinais, todos os sinais fecharam com gain, com lucro no bolso dos assinantes. E no copy trade, dos mais de 10 sinais ofertados, mais de 8 já fecharam no gain. O que está em aberto já está quase fechando, porque eu acabei dando outros pares que não BTC, mas já estão quase fechando no gain com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, o dólar Tether, o famoso USDT, que circula em várias blockchains, as principais são a rede Ethereum e a rede BSC, Binance Smart Chain, se expande de forma bizarramente agressiva entre a classe média alta e a classe média argentina. Basicamente, quem não tem um public address para receber e enviar USDTs na Argentina está literalmente fora dos negócios. Imobiliárias, lojas de veículos, concessionárias, lojas de imóveis, enfim, as pessoas só fazem negócios na Argentina envolvendo bens duráveis com dólar Tether. Só que
alguns analistas, alguns economistas estão dizendo que isso está criando um fosso, um abismo entre a classe média e os mais pobres na Argentina, que pode redundar num mundo assim, Walking Dead. Os que têm acesso à riqueza em circulação e os que não têm acesso, porque o peso na Argentina não vale mais nada. A moeda local não vale absolutamente mais nada. E o Robert Kennedy Jr., que é um pré-candidato à corrida presidencial nos Estados Unidos em 2024, agora aceitará doações de campanha em Bitcoin. É a primeira campanha política na história dos Estados Unidos a aceitar doações em BTC. É o novo normal e o projeto de lei do Texas passa pelo Senado texano e agora as exchanges vão ter que se adaptar, as bolsas vão ter que promover a chamada prova de reserva, que é justamente separar os ativos da exchange, da bolsa, dos ativos dos usuários e comprovar isso dentro da rede. Enfim, esse é o típico movimento de legislação local nos Estados Unidos que só acontece porque não existe um marco legal regulatório vindo do Congresso Nacional norte-americano, o poder legislativo federal norte-americano, capitaneado por uma inércia sem precedente da Casa Branca, no sentido de propor a regulamentação cripto. O poder legislativo federal norte-americano simplesmente se nega a regulamentar e a criar um marco legal dos criptoativos na maior jurisdição do planeta. Isso é bizarro, porque até a União Europeia, que sofre o Parlamento Europeu é uma casa com grandes dissidências, é um lugar de amplos debates e mesmo assim, com tanta dissidência entre qualquer ideia, eles conseguiram chegar numa síntese, num consenso e aprovaram o Market in Crypto Assets, o famoso MiCA, dentro da União Europeia, que agora está sendo objeto de regulamentação por cada Ministério das Finanças e Fazendas de cada país integrante da União Europeia. O Reino Unido está correndo atrás do prejuízo para atrair um pouco da indústria cripto, que está migrando em massa para os países integrantes da União Europeia por conta justamente da regulamentação. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o presidente da Câmara Federal Norte-Americana, o McCarthy, avisou que as negociações para aumentar o teto do endividamento norte-americano estão pausadas. Segundo os republicanos, que deram aso a essa interrupção abrupta na negociação, a proposta, a última reunião que eles tiveram para aumentar o teto da dívida, capitaneada pelo deputado Garrett Graves, eles afirmaram que a equipe da Casa Branca representando a administração federal é absolutamente irracional. Eles querem diminuir o déficit e aumentar o superávit primário via aumento de impostos. Os republicanos já deixaram muito claro que não vão aceitar qualquer tentativa de aumentar impostos. E se os Estados Unidos entrarem em default, é consequência da irresponsabilidade e irracionalidade dos representantes da Casa Branca. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O Jerome Powell, nessa entrevista que ele deu conjuntamente com o ex-chairman do Fed, o Ben Bernanke, foi meio que um bate-papo, conduziu a conversa no sentido de que vai haver sim uma pausa no rally de aumentos na taxa básica de juros. Vamos ver se isso vai se desdobrar, por isso que essa manifestação do Powell gerou toda aquela volatilidade. A BTC chegou a bater 27.183, depois rapidamente caiu para 26.630, foi a máxima e a mínima do dia, em razão desse pronunciamento do Jerome Powell. E a Apple proíbe o uso do ChatGPT por seus funcionários, com medo de vazamento de informações
que são albergadas pelo segredo industrial. Segundo os devs e os engenheiros de software da Apple, qualquer consulta feita à interface de inteligência do ChatGPT automaticamente alimenta essa interface. Ou seja, se os funcionários da Apple resolverem, por exemplo, concluir um código de programação, um script, usando o ChatGPT, eles estarão alimentando a interface e facilmente outros usuários ou até a OpenAI teria acesso a esse script e poderia replicá-lo. É óbvio que toda vez que você pergunta alguma coisa para a interface de inteligência artificial, automaticamente você já alimentou a inteligência artificial. É o novo normal. Enfim, pessoal, a BTC segue acumulando aqui no gráfico de 6 horas. Claramente também a gente está desenhando uma cunha triangular, os topos estão descendentes, os fundos estão ascendentes. Isso aqui agora, entrando no final de semana, vai perdendo amplitude movimentacional e provavelmente vai explodir em direção à própria VWAP mensal, que está lá em 28 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. E eu prometi para os assinantes do Clube Ouro que eu ia fazer um vídeo ensinando a promover o stake de Agix SDAO. Eu vou fazer esse vídeo amanhã. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Grande abraço. Até amanhã. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Fiquem com Deus.